Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 56 e 57. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 56 e versículo de número 57. Está escrito assim na palavra do Senhor: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Pode se assentar. O Novo Testamento, ele contém 4 evangelhos. Nós temos aí o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E por fim, o evangelho de João. O evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o rei. E esse evangelho, ele foi escrito para os judeus recém-convertidos da época. E a característica deste evangelho de Mateus é o cumprimento das profecias que estão relatadas no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Por isso que frequentemente você vai ver no evangelho de Mateus a seguinte expressão: e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Porque é um livro escrito para judeus e a ênfase está em que Jesus é o Messias prometido, o rei que haveria de vir para reinar. Depois nós temos o evangelho de Marcos, que foi escrito por João Marcos. Acredita-se que o evangelho de Marcos foi, na verdade, escrito por Pedro, ou ditado por Pedro para Marcos. E o evangelho de Marcos traz a figura de Jesus como servo. Foi escrito para os romanos. E esse evangelho, ele tem o enfoque, a ênfase dele nos milagres de Jesus. De sorte que, por mais que o evangelho de Marcos seja o menor evangelho dos 4, é o que contém mais relatos de milagres de Jesus. Depois, nós temos o evangelho de Lucas, que foi escrito por um gentil. Lucas não era judeu, ele era gentil, era um médico. E esse evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, e foi escrito para Teófilo, um grego. Então, de sorte, sendo assim, o evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, e é o evangelho mais histórico. No evangelho de Lucas você vai encontrar detalhes de cada milagre, de cada situação. Lucas era médico, era doutor, era estudado. Então cada coisa que ele ia relatar, ele relatava detalhes. Até ouvi há poucos dias alguém dizer: eu gosto de pregar no evangelho de Lucas, porque tem bastante detalhes, são ricos em detalhes. Agora, desses 3 evangelhos sinóticos, que quer dizer evangelhos, uma mesma história contada, mas de ângulos diferentes, nós temos o 4º evangelho, que é o evangelho de João. E o evangelho de João é diferente de todos os outros evangelhos, porque o evangelho de João, ele enfoca, ele mostra, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. E a ênfase deste evangelho é a divindade de Jesus. E mais ainda, este evangelho de João foi escrito para a igreja de Jesus. Foi escrito para a igreja, de sorte que eu sou capaz de dizer que se perdesse toda a narrativa das Escrituras, mas ainda conseguíssemos encontrar o evangelho de João, haveria salvação na terra. E este evangelho dos 4, ele é o mais espiritual. A linguagem de João é uma linguagem profunda, espiritual. E é por isso que quando você lê Jesus falando as seguintes palavras: quem come a minha carne e bebe o meu sangue,
você não deve interpretar isso no sentido literal, porque a igreja aí seria canibal, a igreja aí estaria devorando a carne de Jesus, bebendo o sangue de Jesus. Esse sentido é o sentido espiritual. Nós devemos entender que muita relutância, muita discussão teológica através dos tempos, porque na Santa Ceia acreditava-se que quando o pastor levantava a bandeja para cima com o pão e o vinho, estava ali o corpo real de Jesus, que aquele pão e aquele vinho estava se transformando literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O ato da Santa Ceia, ele esse pão e vinho é o símbolo do corpo, é um elemento que figura o corpo e o sangue, mas não é o corpo e o sangue de Jesus. Porque se fosse assim, Jesus estaria dizendo: quem participa da ceia tem vida eterna. Então, a pessoa, mesmo que fosse pecador, mesmo que fosse rebelde, mesmo que fosse enganador, mesmo que fosse um mentiroso, ele participava da ceia e dizia: a tua palavra tem que se cumprir, eu tenho vida eterna, participei do corpo e o sangue. Está me entendendo, irmão? Não é propriamente a ceia do Senhor quando ele se refere que quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, mas sim, muito mais do que isso. A carne e o sangue de Jesus aqui, irmão, em primeiro lugar, refere-se ao sacrifício do próprio corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele mesmo disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 51, anterior um pouco ao que nós lemos. Ele diz assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E ele continua: e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando ele morreu na cruz, ele estava oferecendo a sua carne para que você tivesse vida. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, mesmo que você fosse bonzinho, mesmo que você fosse bem comportado, mesmo que você tivesse o melhor caráter do mundo, você iria para o inferno, porque é só o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, e é só o sangue de Jesus que te dá acesso a Deus. Mas ainda mais, quando Jesus está falando, quem come a carne e bebe o sangue, ele está falando dos seus ensinamentos, de sua palavra, de sua vida. Quem absorve esse ensinamento, esta palavra, quem come as sagradas escrituras, quem se alimenta da verdade de Deus, quem tem em seu interior o Espírito Santo atuando e transformando o caráter pela palavra, esse tem a vida eterna. Você pode ser religioso do jeito que você for, mas se você não der crédito à palavra de Deus e não deixar o Espírito Santo fazer a obra da regeneração e da santificação em sua vida, você não vai herdar o reino de Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você, amoleça esse coração duro, deixe a Deus fazer a obra em sua vida. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas se bloqueiam ao Espírito. Elas parecem ser mais exatas, mais corretas que o Espírito. Se você não deixar, você não vai herdar. Olha, meu irmão, o corpo de Cristo é a igreja. E esta igreja, ela só se move, ela só se movimenta pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo. Se a palavra não estiver em atuação dentro da igreja, se o Espírito não tem liberdade de ação dentro dessa igreja, essa igreja travou, esse povo estagnou, parou e não tem vida.
Sabe como que o pecador é salvo? Através da palavra e do poder do Espírito Santo. Homem nenhum tem a capacidade de convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, a não ser o Espírito Santo de Deus. Ninguém. Você pode estudar, você pode ser habilidoso nas palavras, você pode ser um verdadeiro psicólogo, você não vai conseguir converter ninguém, nem você mesmo. Só o Espírito Santo faz esta obra. Estás pensando que tens poder para curar alguém? Você não tem poder para curar ninguém. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para curar, mesmo aqueles que têm leves doenças, como aqueles que são desenganados pela medicina. E ainda mais, mesmo que esteja morto, se esse Deus quiser tirar da sepultura, Ele tira, porque Ele é o Senhor da vida. Está escrito na palavra de Deus em Apocalipse: sou eu mesmo que fui morto e agora vivo, e tenho nas minhas mãos o domínio, o controle e as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória seja ao nome de Jesus. Meu irmão, o corpo de Cristo tem que ter movimento. A igreja de Cristo tem que estar andando, tem que estar se movimentando. Se o sangue corre nas veias deste corpo, esse corpo tem vida e ele se movimenta. Se o sangue está atuando, a vida no corpo, a salvação, a cura. Ninguém fica tomado de amargura, de pavor, de desespero, de medo, porque o sangue purifica, o sangue expele para fora toda impureza. Você sabia que no seu corpo o sangue corre todo o seu corpo, ativando as células, oxigenando uma por uma e tirando todas as impurezas e lançando para fora? Eu tenho orado incansavelmente para que esse Espírito, esse poder que sai oxigenando o corpo, que está soprando sobre o corpo, traga vida sobre o corpo de Cristo, e aquilo que é ruim, toda amargura, toda falta de perdão, toda angústia, toda tristeza, todo pecado, tudo que está escondido, seja limpado do meio do corpo e o corpo possa viver. Mas este sangue vai agir, este sangue vai agir em nosso meio, este sangue vai atuar em nosso meio. Nós vamos glorificar o nome de Jesus pela obra que o Espírito Santo vai fazer em nosso meio. Se você é um dos que crê que o Espírito Santo vai agir, glorifique o nome do Senhor Jesus. Se você é um dos que crê que o Espírito Santo está na casa, adore esse Deus que vive para sempre. Meu irmão, Deus quer fazer uma obra e Ele está contigo, contando contigo. Ele quer usar você neste lugar. Aleluia. Irmão, a compreensão desta verdade, a compreensão de que o Senhor está alimentando a sua igreja através de sua palavra e de seu Espírito, está avivando e mantendo viva a sua igreja através de sua palavra e do seu Espírito, pode trazer muitos bons frutos. Sim, a boa compreensão disso vai trazer, irmão, uma convicção da verdade. Uma boa compreensão disso vai mostrar para você que, olha só o que a Bíblia diz no versículo de número 37: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando você absorve a palavra, quando você entende a obra do Espírito Santo, Jesus não vai descartar você. Escuta, irmão, se alguém sai do corpo, se alguém sai da igreja, se alguém vai sofrer lá fora, não é porque Jesus descartou. Jesus não manda ninguém embora. Ele disse, de maneira nenhuma lançarei fora. Enquanto você estiver dentro da concepção, dentro do corpo, com a compreensão da palavra e a ação do Espírito em tua vida, você está seguro.
A Bíblia diz em Efésios: selado para o dia da redenção. Selado, protegido, guardado. Enquanto a palavra estiver agindo e o Espírito estiver atuando em sua vida, você está guardado. Ninguém pode lhe tocar. A Bíblia diz: o maligno não lhe toca. Você é ovelha de Cristo, e as ovelhas de Jesus o diabo não pode pegar. Não pode. Ninguém tira da mão de Jesus uma ovelha. Não, de jeito nenhum. Enquanto você estiver no aprisco, enquanto você estiver dentro, você está protegido. Enquanto você estiver dentro da verdade, você está protegido. Você está guardado. Mas não só isso. Também a Bíblia diz, no versículo de número 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Eu grifo: em vós mesmos. Irmão, você sabe por que nós estamos vendo crente morto nos dias de hoje? Sabe por que nós estamos vivendo numa geração zumbi? Que o crente, a cara dele, a fisionomia dele mostra morte. Ele fede. Ele está igual a igreja de Sardes, a igreja de aparência. Tem nome de que vive, mas está morto. É um verdadeiro sepulcro caiado. Porque não se alimenta da palavra. Não tem tempo para gastar com o Espírito Santo. Está perdido em redes sociais, está perdido em filmes, novelas e séries. Não tem tempo. A internet engoliu a vida dele. Não tereis vida em vós mesmos. É por isso que tem pastor se suicidando. É por isso que tem gente se atirando de ponte, se atirando dentro de rio, gente largando a família, abandonando tudo, obreiro da igreja batendo a cabeça nas paredes. Não tem vida. Por quê? Porque ao invés de gastar tempo com a palavra e com o Espírito Santo, gastava tempo discutindo um com o outro, gastava tempo murmurando, falando mal da vida de obreiro, falando mal da vida de pastor. Irmão, se quer ter vida dentro de você, se quer ver o rio de água viva fluindo dentro de você, rios de água viva fluindo dentro de você, porque está no plural, se alimente da palavra. Se alimente da palavra, se alimente do Espírito, se encha do Espírito, se alimente da palavra, se encha do Espírito. Come esta carne e beba este sangue, come esta carne e beba este sangue, come esta carne e beba este sangue, e você vai ter vida, tanta vida, que o simples fato de você conversar com a pessoa vai ver Deus na sua vida. Os seus relacionamentos serão saudáveis, não é porque o outro é melhor, mas sim porque você é de Deus. Deus está na tua vida, e quando você fala, a Bíblia diz: da boca do justo é manancial de vida. Quem está perto de você é tocado, é moldado, é transformado. Deus quer fazer isso em você, na sua vida. É em você que Deus quer agir assim. Aleluia. E por fim, meu irmão, o versículo de número 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Você sabe o que é eterno? Você sabe o que é vida eterna? É vida sem fim. Sabe aquele dia que você ficou feliz, que deu tudo certo e você chegou para casa radiante de alegria? Aquele dia foi um dia feliz. A vida eterna é sempre feliz. Não tem fim. Você sabia que crente não tem final feliz? Crente não tem final feliz. Não, porque o crente não tem final. É para sempre feliz. É para sempre feliz, para sempre, para sempre. Não tem final, é sempre, sempre, eternamente com Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Ontem de madrugada Deus me deu o tema do 25º congresso aqui, do 25º aniversário da igreja. E sabe qual é? E Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá angústia, porque o próprio Deus vai limpar toda tristeza, toda lágrima. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Para mim correr para o encerramento, irmão, por mais que estas promessas
sejam maravilhosas, por mais que isso seja excelente demais, seja muito além daquilo que nós merecíamos, ainda assim, nem todos comem da carne e bebem do sangue. Por incrível que pareça, a mesa está farta, há uma fartura incrível, mas tem gente que fica à beira da mesa, com os olhos esbugalhados de fome e as mãos para trás olhando. Nem todos participam. A vida é abundante, a vida é muito grande, mas se você não tomar uma atitude, se você não se interessar, se você não quiser, você vai morrer de fome na frente da mesa, você vai morrer de sede na frente da fonte. Nem todos comem, por incrível que pareça. Quer ver? A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Enquanto for carnal, não compreende o reino de Deus, não compreende o Evangelho de Jesus Cristo, fica a vida inteira batendo boca, discutindo sobre picuinhas, brigando, vai lá no Facebook, vai lá não sei na onde brigar, porque eu tenho razão, porque eu sei, eu tenho a verdade, eu sou conhecedor, e fica nessa briga toda. Mas quando você compreende a palavra, quando você tem a ação do Espírito, então há discernimento espiritual, discernimento, compreensão da verdade, compreensão daquilo que Deus está fazendo. E o versículo de número 35 diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Note, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, eu estou aqui, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Precisa ir até ele. Você está esperando que ele vai te pegar e puxar? Não, você precisa ir até ele. Vá até Cristo. Pastor, eu não estou aguentando, eu estou cansado. Eu estou cansado demais, pastor. Eu não consigo se mexer de tão cansado que eu estou. Reúna as tuas forças e vai até ele, porque ele tem vida. Ele tem vida para você. Ele quer aliviar este peso que você está carregando. Ele quer aliviar este cansaço. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 11 e versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Amém, meus irmãos. Eu tenho mais alguma coisa para dizer aqui, mas eu quero pedir para você se colocar de pé. Eu acho que você já entendeu que se você quiser ter vida, você vai ter que abandonar as suas práticas comuns, as suas coisas passageiras, e se entregar à vontade de Deus, ao Espírito de Deus. Se você vá até Cristo, irmão, chega de lutar sozinho, chega de batalhar as suas batalhas, entrega esta batalha na mão de Cristo. Chega de cansar em busca de algo que você não consegue, entrega a Cristo. Lá no versículo de número 27, Jesus disse assim, aleluia, deixa eu pegar aqui na Bíblia aqui. Não, nesta Bíblia aqui diz: não gastem energia lutando por comida perecível, mas trabalhem pela vida eterna. Parem de tanta correria atrás de coisa passageira, atrás de vanglória, atrás de prazeres seculares. Pastor, eu preciso construir meu pé de meia, pastor. Eu preciso ficar melhor, mais estabilizado, pastor. Tudo isso é passageiro. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe de nada. Acerte sua vida com Deus hoje, agora. Esteja convicto de tua salvação, de tua segurança em Cristo agora. Que Deus tem o melhor. Ele tem vida eterna. O plano de Deus é muito melhor. A proposta do mundo pode ser gigantesca de boa, mas a proposta de Deus é muito melhor. A proposta de Deus é muito melhor para você. É uma eternidade.
O mundo pode até lhe oferecer alguma coisa aqui, mas vai passar. A de Deus não passa, a vida é eterna. Vamos orar? Oh grande Deus que fez os céus e a terra, Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus, os seus filhos, a sua criação se voltou para aquilo que é perecível, se voltou para fábulas, para sonhos, para verdades distorcidas. Mas o Senhor olhou com amor e estabeleceu um plano eterno, um plano de redenção. E o Senhor enviou o seu Filho para trazer vida novamente, para reatar esse homem contigo, para novamente ter amizade contigo, para poder falar contigo, ó Deus. Ai Senhor, eu te peço, dá-nos sabedoria, inteligência espiritual, para não gastarmos tempos com coisas passageiras, para não gastarmos a nossa vida com coisas fúteis deste mundo, mas gastarmos mais tempo com a tua presença, gastarmos mais tempo com a tua palavra, gastarmos mais tempo abrindo mão de nós mesmos, para que possamos ser cheios do teu Espírito. Oh Deus, aviva a tua obra, Senhor, e faz conhecida dia após dia a tua salvação no meio do teu povo, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.